Olá pessoal, boa noite. Sejam vocês aqui todos bem-vindos. Nossa live, agora nossa segunda live diária, certo? Esperar o pessoal chegar, né? O pessoal chegando aqui. Quem tiver todo mundo me ouvindo, todo mundo ok? Quem não tiver me ouvindo, me avisa aí, por favor. Tá dando pra ouvir tudo certo? Hoje vai ser importante. Deixa eu falar de um tema interessante. Que em certo sentido é a continuação do que estávamos falando ontem, né? Não é tão diferente, mas a gente vai dando segmento. Não ligue pra mim não, tô um pouco com alergia atacada, né? A cidade aqui fica mudando o clima direto. Então, vão entrando aí, vão se acomodando, né? Tô aqui hoje em boa companhia, né? Meu box hoje da minha biblioteca católica chegou. E olha só o que veio aqui. O ícone do Padre Pio. O tema deles desse mês foi Padre Pio. Um ícone belíssimo, muito grande aqui. Ele, pra você ter noção de como ele é grande, olha só. Olha aqui. Capa do livro aqui de São Bento, tá vendo? Olha só, ele cobre a capa todinha quase. Ou seja, é um ícone muito bom, muito bonito. Trabalho muito bem feito deles, tá? Aqui também tem a capa que eles botaram do livro desse mês. Opa, tá de cabeça para baixo. Eles botaram a capa, tá vendo? Muito bom. Então, assinem a Biblioteca Católica, tá? Não deixem de prestigiar esse trabalho belíssimo, belíssimo que eles fazem, que eu posso até falar depois, porque o pessoal pode dizer assim, mas é só um trabalho bonitinho, né? É só um livro bonitinho, mas não. Eles estão restaurando uma tradição medieval, que depois vocês podem até pesquisar. Pesquisa depois no Google. Iluminuras. Pesquisa sobre isso. Para você ter uma noção mais ou menos, o pessoal chegando, mas ter noção do que eles estão fazendo. Esses desenhos assim bonitinhos, tá vendo? Que eles fazem aqui do lado, que eles botam na capa. Isso chama-se iluminuras. Isso foi criado na Idade Média. Era a forma que os vídeos eram feitos, os vídeos não, os livros eram feitos, perdão, né? E é uma forma belíssima, uma estética assim impecável. E aí, meu caro Diego, ó, para o pessoal que não tá sabendo, amanhã a gente vai ter live com o Ebert, a gente vai falar sobre fotografia, sobre beleza, sobre arte, né? E a gente vai falar também na sexta-feira com o Diego, a gente vai trazer um tema muito legal aqui, tá? Um tema muito bacana aqui sobre psicologia e santidade. Vocês vão gostar bastante, né? Mas é isso, chega de enrolação. Vou fazer aqui nossa oraçãozinha inicial, né? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Santa Catarina de Siena, padroeira desse postulado, possa conduzir todo esse conhecimento que for aqui passado, também em seus corações, seu intelecto, para que vocês possam aprendê-los, memorizá-los, levá-los na sua vida como centro e fundamento da sua alma. Amém. Então, vamos lá. Ontem eu estava falando com vocês um pouco sobre a questão da prática, né? Uma prática que não é como uma prática religiosa por questão de regra. Ou seja, você criar uma regra, inserir a vida religiosa dentro da sua vida, em que você faz tal coisa, faz outra coisa, e assim vai, né? Mas, digamos que é o seguinte, que antes eu estava falando da prática, eu falava também da questão do sentimento, ou seja, os graus da nossa personalidade. Então, tem aquele graus mais externo, que é o eu, que é o sentimento, ou seja, o sentimento ele vem daquilo dos sentidos. Então, você come, eu acabei de comer uma maçã agora. Então, você come a maçã, você sente aquele gosto da maçã. Você fala, nossa, como isso é bom, né? Só que esse sentimento que você tem pela maçã não define ela como um todo, né? Define apenas uma característica que você pegou dela, um certo relance, né? Então, quando você passa depois, o que é que você pode melhorar? Você vai para inteligência. Então você vai lá e você vai conhece um pouco melhor a maçã. Poxa, a maçã ela me dá tal vitamina,
ela me dá tal coisa, ela me dá tais proteínas, ela é importante para melhorar a minha imunidade, e etc, etc e tal. Então você aprofunda no seu conhecimento daquele objeto. E aí você, né, cria um certo gosto por comer maçã, não somente pelo gosto que você sente por ela, mas porque você sabe que ela é boa, ela vai te fazer algo bom. Depois disso, você pode partir para quê? Você vai para uma prática. Então você já cria uma rotina. Não, todo dia que eu acordar de manhã, eu vou tomar uma maçã. Vou comer uma maçã, porque é importante comer uma maçã de manhã, né? Para já limpar o estômago, enfim. Né? Isso é o grau que nós vamos... Para Eva que está falando aqui, deixa eu ver se eu consigo fixar aqui o assunto da live. No geral, eu não vou botar assunto nessas lives, tá, gente? Eu vou... Essa eu coloquei especialmente porque é algo muito importante. Eu sei que vocês veem pelo tema como as abelhas vêm atrás do mel. Mas enfim, continuando. Ele estava falando sobre os graus de eus. Então, o eu mais profundo não é aquele que vem nem pelo sentimento, nem pela inteligência e nem pela prática. Mas ele vem pelo encontro, pela presença de Deus em cada uma dessas coisas, né? Esse é o eu que está dissolvido no creio. Quando você fala eu, na verdade, quando você fala creio em Deus Pai, você não está falando não é só um artigo de fé, não é só uma crença, um conteúdo, mas é um compromisso. Você está puxando o seu eu, a sua personalidade. Mas não é qualquer eu, é aquele eu mais profundo. É aquele eu que vai estar ligado, vai estar interagindo com o verbo em todos os lugares, né? Cristo, mas São João diz, né? E o verbo se fez carne, né? Ou seja, o que é esse verbo? Cada uma das coisas que nós vivenciamos, tudo que nós encontramos na nossa vida, ela vem justamente através desse verbo. Esse verbo nos fala algo. Então, é uma mudança de olhar. É eu olhar para as coisas não com o meu olhar, mas é olhar para as coisas com um olhar mais próximo do que o olhar de Cristo. Por que eu falo próximo? Porque Cristo, ele é uma pessoa. E aí já entra o tema na live de hoje. Ele é uma pessoa, mas não é uma pessoa comum. É uma pessoa humana. Perdão, uma pessoa divina. Não é uma pessoa humana como nós. Por quê? O que é pessoa, Yuri? Quando a gente fala de relação, quando a gente fala de contato, de proximidade, a gente está falando de pessoa. Repare que, vamos pegar aqui um exemplo. Você tem um aquário, certo? Eu tenho um aquário aqui em casa. Tem um aquário que tem vários peixes ali nadando. Eles nadam, né, de acordo com seus instintos. Então, um momento a água está mais fria, outro momento a água está mais quente. Eles vão para o lugar que eles acreditam, né, os seus instintos, né, deixam mais confortáveis. Só que isso não gera relação. Não tem como um peixe ter uma relação com outro, né? Uma relação de lealdade, aquela relação que vai até o fim, que dá o sangue, que, né, poxa, compromisso. Porque quando uma pessoa fere uma palavra que ela deu pra gente, a gente se chateia, né? Se eu chegar pro meu gato e falar assim, olha, amanhã eu vou te dar petisco, e eu não der pra ele, ele vai estar nem aí, entendeu? Porque o que interessa não tem essa relação, essa proximidade, essa divisão, em que um é algo para o outro, né? E quando a gente fala em Deus, a gente parte para essa relação. Deus, ele é, antes de tudo, um princípio formador de todas as coisas, né? Tanto é que a gente vai encontrar Deus, né, esse nome Deus, na filosofia, em várias religiões, é algo comum, né? É algo que todos compreendem Deus como sendo um princípio. Só que, quando você tem um princípio, você tem que ter algo que seja um não princípio. Quando você tem algo, aquele algo se define pelo que ele não é. Então, eu sou o Yuri. Eu sou uma pessoa. Eu tenho os meus atributos. Se eu não tivesse os meus atributos, tivesse os seus atributos, eu não seria eu. Eu seria você. Certo? Aí o que acontece? Se você tem um princípio e tem um não princípio,
aquelas duas coisas precisam estar em relação umas com as outras. Porque se você perde a relação que essas duas coisas têm entre si, não vai ter mais um princípio e não vai ter mais um não princípio. Eles precisam estar ligados, unificados. E aí é que vem Deus como uno trino. Por isso que a igreja nos diz, a revelação divina nos mostra. Deus é um, certo? Ele possui uma substância. Mas ele tem três pessoas. Então, dentro daquilo que nós chamamos Deus, vou falar aqui de uma forma muito chula, muito vulgar aqui, você tem três pessoas interagindo entre si, né? A forma mais fácil de perceber é o pai que cria. Vou sim, só um aviso aqui rapidinho. Sim, essas lives vão ser postadas no YouTube, tá? Mas continuando. Você tem um pai que cria. O filho, ele redime, ele ama o pai. Quando Jesus diz, qual é a última frase que Cristo diz na cruz? Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. É a última frase que ele diz. A última coisa que ele diz. Ele está devolvendo ao Pai o que o Pai nos deu. E por fim, você tem o Espírito Santo, que santifica. Então, a Páscoa foi umas 2 semanas atrás. Conta aí no calendário de vocês, uns 50 dias. Daqui a 50 dias vai ser Pentecostes. A festa de Pentecostes é isso. É justamente a comemoração desse Espírito que vem até nós. E aí vai entrar a beleza de tudo. Essa é a beleza da igreja. Quando Jesus se encarna como pessoa, certo? O que ele está fazendo? Ele está trazendo essa relação que estava só em Deus. Ele traz essa relação para a humanidade. Ele traz para os homens a possibilidade de que eles se relacionem com Deus. É por isso que ele faz a oração Pai Nosso. Ele nos dá a oportunidade, a capacidade de nós chamarmos Deus de Pai. Pai que é só dele. Isso é você ser pessoa. Certo? Só que, como eu falei, estava falando antes, eu introduzi esse trecho aqui para dizer que Jesus é uma pessoa divina. Né? Nós somos pessoas humanas. Nós estabelecemos relações. Nós criamos profundidade na nossa vida. Né? O olhar, quando você para olhar para outra pessoa, não é como você está olhando para uma coisa. Você percebe que tem algo mais além daquilo que você está vendo ali. Tem uma coisa muito profunda, além do que aquela face que você enxerga, né? Você consegue perceber que além muito mais do que você está vendo naquele momento. Te diz isso. Olhar para uma pessoa deve dizer isso. Deve nos mostrar isso. Porque o problema, às vezes, a gente está muito imerso no cotidiano. Então a gente esquece, né? Esquece dessas coisas básicas. Olhar para o outro, olhar para o outro. E é nesse olhar que a gente encontra Jesus Cristo como pessoa. É olhando para o outro, olhando para aquele que está ao nosso lado, olhando para nós mesmos. Você já parou, meu amigo? Você já olhou assim no seu espelho e tentou enxergar o olhar de Deus ali? Cristo como pessoa. Nós temos de fato nossas misérias, nossos defeitos, certo? A gente tem nossas dificuldades, a gente tem nossas coisas que mancham a nossa imagem. Mas querendo ou não, a imagem que nós temos é a imagem de Deus. Nós somos criados à sua imagem e semelhança. O que é ser imagem? Imagem é um ícone. Quando você pega aqui, ó, eu mostrei no início da live, aqui está o Padre Pio, certo? Quando você olha para a face desse homem, você tem que ver a face do Cristo. Só que é fácil olhar para a face dele e olhar e perceber a face do Cristo porque ele é um santo. Então você percebe isso muito mais facilmente. Mas e a sua imagem? Querendo ou não, o mesmo barro que criou o Padre Pio, da onde surgiu, é o mesmo que surgiu o seu barro, né? De onde você veio também. A imagem, ela não surge do nada. Repare,
Já fez a experiência de desenhar algo? Quando você vai desenhar alguma coisa, ou até quando você vai escrever, você vê as imagens na sua cabeça, né? Você pensa assim, um gato, vou desenhar um gato, e aí começa, né, imaginar um gato na sua cabeça e passar aquilo para o papel. Quando se fala que você é imagem, quer dizer que Deus pensou você antes de criar todo o universo. Antes de criar tudo que ele criou, ele pensou na sua imagem, o seu ser, o seu verdadeiro eu. E é aí que você se revela. Você não vai se revelar, né, naquelas coisas orientais do tipo, eu vou me esvaziar e vou me achar. Não. Você até se esvazia, mas você se esvazia para encontrar Deus. E você encontra Ele naquela prática que eu falei ontem. Aquela prática da presença de Deus, né? Cada coisa tem o seu verbo. Cada coisa tem a sua razão de ser. Mas você encontra Ele principalmente quando você está lidando com o outro e consigo mesmo. O problema hoje, às vezes das orações, da falta de fé, da desesperança, é porque quando vamos rezar, nós não nos encontramos com nós mesmos. A gente não olha para nós. A gente precisa olhar para nós. Olhando para nós, a gente encontra aquilo que não é nosso, que são os nossos pecados, que faz parte do nosso não ser, mas a gente vai encontrar também aquilo que faz parte do ser. Ou seja, é necessário. Deus só vai falar com você quando você elevar você mesmo para o seu maior patamar. Quem você pode ser de melhor? O que há de melhor em você? É com essa parte que Deus vai falar. Claro, se você não fizer isso, Ele vai ouvir. Aí é que entra a misericórdia de Deus. Olha, eu vou aceitar, meu filho. Eu aceito que você me dê o menos, o rasteiro, o mediano, até o pior. Mas aquilo que há de mais elevado é o que eu quero. É isso que Deus pensa de nós. E esse Cristo, quando Cristo se faz pessoa, Ele vem para nos dar isso. Só que qual é a dificuldade disso? Aí que vai entrar um ponto muito importante. Porque, como eu disse, Cristo é uma pessoa, mas Ele é uma pessoa divina. Você não é uma pessoa divina, eu não sou uma pessoa divina. Eu não tenho relação direta com Deus Pai, por mim mesmo, pela minha natureza, né? Eu só tenho por meio do próprio Cristo, né? Por isso que ele fala assim, Pai Nosso. Por que ele fala Pai Nosso? Alguns sacerdotes, algumas pessoas até falam assim, não, é porque ele quer aquele Pai Nosso, nós como comunidade rezando. Beleza, isso é verdade. Mas ele pede o Pai Nosso para que quando você reza essa oração, você saiba que ele esteja rezando com você ao seu lado. Por isso é Pai Nosso, né? Pode ser um Pai Nosso de, eu e nossa comunidade paroquial? Pode sim. Mas a gente não pode esquecer que é um Pai Nosso primeiro, porque é o Cristo que reza com nós. Nós não temos essa capacidade de olhar as coisas com o olhar do Cristo, quanto pessoa divina. A gente só consegue, e aí vai entrar uma pessoa muito importante. Muito, muito importante. Chama-se Maria. Qual é o papel de Maria? Veja, Cristo era pessoa divina no céu, quanto substância, certo? Quando ele vem e se encarna, é dela, de Maria, que ele recebe a sua carne. Todo mundo sabe, se você for estudar biologia, qualquer pessoa sabe. O bebê, ele recebe o sangue e a carne da mãe. Ele não recebe o sangue e a carne do pai. Do pai ele só tem o material genético, certo? Mas é da mãe que ele recebe a carne. Então quer dizer que o quê? Aquela humanidade que é difícil para a gente enxergar, porque o Cristo é divindade, vai ser muito mais simples, mais fácil se formos a Maria. Quando chegamos em Nossa Senhora, quando chegamos em Maria, aí sim a gente consegue olhar as coisas com o olhar de Cristo. Por quê? Lembra quando Maria chega ali para o Simeão? Simeão fala assim, olha, esse menino ele vai ser motivo de queda e sorrimento para muitos em Israel. Mas para ti, ou seja, Maria, uma espada vai passar sua alma. Por quê? Porque a espada passou a carne e o sangue do Cristo. Quando o centurião enfia a lança no peito de Cristo, rasga a carne dele, de fato.
Só que não só rasga a carne dele, mas a de Maria também. Não a carne de Maria, a alma de Maria. Por isso que, sabiamente, a fé católica chama Nossa Senhora de corredentora. Porque o sangue que jorrou na cruz é o sangue do próprio Cristo? É. Mas aquele sangue foi dado por Nossa Senhora. Não tem como contestar isso. Isso é um fato da vida humana. Deus quis dessa forma, não sabemos por quê. Então, como é que nós encontramos o Cristo como pessoa? A gente olha para Ele. É olhar para Ele. Mas a gente não olha para Ele com os nossos olhos. A gente não tem olhos suficientes capazes de olhar para Ele. A gente vai olhar para Ele pelos olhos de Nossa Senhora. A gente vai pedir a Nossa Senhora os olhos dela, para que a gente consiga olhar para Ele. Esse é o fundamento de toda a fé cristã. Todo santo, todo mundo vira santo assim. Todo mundo consegue se aproximar do Cristo assim. É a única forma. Não tem. Mas mais ainda que a experiência humana ao longo dos séculos não validasse isso, a única coisa que valida, o que já bastaria para a gente aceitar esse caminho, é que foi um caminho querido pelo próprio Deus. Deus, ele podia nascer de qualquer lugar, mas ele quis vir por meio daquela mulher, especificamente. E é quando a gente encontra ela que a gente tem a capacidade de simplesmente olhar para o Cristo. Olhar para Ele como Ele é de fato. Porque às vezes, veja qual é o problema, a Escritura ela diz isso, a gente não percebe. Às vezes a gente olha para o Cristo, a gente olha com os nossos olhos. Mas quando a gente olha, a gente não vê o Cristo. A gente vê exatamente qualquer coisa que a gente projeta nele. Então, repare. Quem foi que ficou na cruz até o final? Quem foi? Maria, mãe de Jesus, não foi? Maria Madalena e João. São João apóstolo, aquele jovem. Por que é que eles ficam na cruz? Porque eles viram Cristo como pessoa. Eles não viram Cristo como um Messias, como um Salvador, como o líder do exército, como alguém que vai fazer justiça social. Não. Eles viram Cristo como pessoa. Maria Madalena se joga aos pés dele. E com as suas lágrimas enxuga os pés dele. João, o que é que o João faz? O João chega na Santa Ceia e reclina a cabeça do peito dele. João foi o mais privilegiado de todos, talvez depois de Nossa Senhora, porque ele foi o único que ouviu o coração do Cristo bater. Sabe, a experiência, assim, eu não tive filhos ainda, mas eu vi meu irmão quando era mais novo, e a gente ia lá no pré-natal, etc. Você ouve aquele coração batendo daquela criança ali, né? E São João, ele viu isso. Os três tiveram Cristo quanto pessoa, trouxeram Cristo para a sua vida, enquanto relação. Agora Pedro nega Cristo. Mas por quê? Pedro ele esperava que Cristo fosse o libertador de Israel, pela espada. Qual é a primeira coisa que que Pedro faz quando Cristo vai ser preso? Puxa a espada para poder lutar contra os soldados romanos. Ele não puxou a espada contra um soldadinho não, tá? Quem foi buscar Jesus no Horto das Oliveiras era uma legião romana. Uma legião romana ela tinha no mínimo 50 soldados. São Pedro puxou uma espada para 50 soldados romanos, que eram os homens mais bem treinados da época. Entendeu? Para você entender como são as coisas. Ele não olhava para Cristo e via a pessoa que ele podia se relacionar, que ele podia chorar, que ele podia abraçar, que ele podia beijar, que ele podia trazer algo. Não. Ele olhava na esperança de que esse homem vai nos libertar. Esse homem vai dar o reino de Israel, que Israel merece aqui na terra. Mas não era isso que Cristo ia fazer. Judas queria o quê? Judas queria um Jesus libertador social, né? Não, mestre, não pega esse perfume, né? Esse incenso de Marta. Não, para que isso? Vende, doa tudo para os pobres, né? Quantas pessoas falam isso, né? A igreja tem que vender tudo, dar para os pobres, né? E o que é que o Cristo fala? Os pobres vocês terão sempre. A mim, nem sempre estarão aqui comigo. O que ele tá falando? Acorda, maluco. Acorda.
Preste atenção, eu estou aqui diante de você. Olhe para mim com um olhar sincero, verdadeiro. Olhe para mim. Só isso que eu peço. Olhe para mim. Pare de olhar para mim e ver moedas, e ver riquezas e tudo mais, que não é isso. Olhe para mim e veja quem eu sou. Tiago, né? Tiago queria sentar à direita de Deus. Ele não queria a glória, né, terrena. Ele queria uma glória celeste. Então, mestre, quem sentará à sua direita, né? Então, veja a pretensão dele. É exatamente esses são os movimentos que a gente às vezes exagera. A gente não enxerga o Cristo como uma pessoa. A gente recorta uma parte dele e acha que essa parte é suficiente para lidar com todo, mas não é. Você tem que ter um olhar contemplativo, um olhar de alguém que admira. Quando você admira alguém, você não fica pensando. Você só olha e fala, nossa, como aquilo é maravilhoso. Quando você vê um pôr do sol, você se admira assim. Você não fica pensando nas propriedades do sol, que o sol vai te dar vitamina D, que o sol vai queimar sua pele, que você vai bronzear. Não. Você olha o pôr do sol e fica, que beleza. E é esse olhar que a gente tem que ter. É esse o enxergar que a gente tem que ter. Olhar para Cristo enquanto pessoa. Pessoa divina, sim. Perceber que em certo momento os meus olhos não vão ser capazes de enxergar como ele enxergou. Maria, que foi a última que eu falei e deixei de propósito, para que a gente possa entender melhor e finalizar essa live. Maria, ela não teve uma relação do tipo diretamente. Ela teve uma relação em que ela olhou para o próprio Jesus enquanto um bebezinho inocente no seio dele, no seio dela. Enquanto um bebezinho pegava, ninava, nos seus braços olhava para ele e ele olhava para ela de volta. Percebem? A relação de João foi boa. Ele ouviu o coração de Cristo bater. A de Madalena também. Ela se derramou aos pés dele. Mas a de Nossa Senhora é a mais perfeita que tem. Porque em certo sentido ela chegou para ele e gerou aquela carne. E sabia quem ele era. Então esse é o olhar que nós temos que ter. É o olhar que Deus nos convida a ter. É o olhar que precisamos buscar. Né? Não vamos ter ele por nós mesmos. Mas somente quando a gente aprender. Quando a gente for humilde o suficiente para chegar e dizer: olha, mãe do céu, eu não tenho aqui a condição de ver o Cristo como tu vistes, mas ensina-me, me ensina esse caminho. É abrir o coração de forma sincera e verdadeira e aceitar essa condição nossa e a condição dele, né? Para que a gente aprenda a rezar, aprenda a falar com o próprio Deus, sem esperar nada dele. Então, pessoal, acho que por hoje é só. Acho que até que já bateu mais de 20 minutos essa live aqui. A ideia é que as lives tenham 20 minutos, para que a gente possa, só um momento de encontro, bem breve, possa refletir. Também posso até botar no YouTube, lá no canal do YouTube que a gente fez, de forma mais simples, mais tranquila, né? Lembrando novamente, a gente está aí na corrida final, tá? Para poder divulgar o e-book, né? Então assinem, né? Busquem lá, comprem o e-book, né? Pessoal que está chegando aí agora, que a gente está no e-book a gente trata muito disso, né? Muito dessas coisas foram ditas aqui, mas nos prismas das práticas religiosas, oração, jejum, esmola, sacramentos, né? O estudo, enfim, né? E claro, a questão da imagem, né? Imaginação, a gente refazer a nossa imaginação. Então, lembrando também que nosso encontro vai ser diário. Então, 9 horas todo dia, a gente vai estar aqui para poder trazer, certo? Esse momento de encontro com Deus e momento de conhecimento da nossa fé, da nossa igreja, certo? Somente isso mesmo aí, fique com Deus.
Até mais. Até amanhã. Abraço.